Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. Olha, muita gente só sabe e só pensa que existe o assédio moral, mas existe também uma coisa chamada assédio eleitoral. Por essa razão, eu recebo aqui o advogado doutor Matheus Almeida. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os espectadores da Tribuna Livre. Esse tema, assédio eleitoral, é um tema que tem se tornado pauta do próprio Tribunal Eleitoral, bem como do Ministério Público nos últimos anos, inclusive nessas eleições, a fim de que se garanta o direito do voto no seu mais regular andamento, que é o voto secreto, o voto universal, e garanta também o direito à liberdade de escolha, consequentemente, dos eleitores. Eu observei, inclusive, muitas denúncias na eleição passada, principalmente na eleição presidencial, onde a gente observou ali, inclusive, uma participação bem efetiva da classe empresarial, e aí a classe trabalhadora, notadamente, ali tem uma espécie de uma obrigação para você participar e declarar voto para quem o empresário estava trabalhando. E aí o Ministério Público entendeu como assédio eleitoral. Na prática, o que é isso, hein, doutor? Bem, Bruno, o assédio eleitoral, ele é aquele tipo de conduta que se caracteriza por impor, por solicitar, por obrigar, por exigir, por implicar que determinada pessoa deixe de votar ou vote em determinado candidato, a fim de que o único objetivo é apenas e tão somente mudar ou influenciar o seu direito do voto, o seu direito de escolha. É basicamente, a título exemplificativo, aquela situação, Bruno, em que o empregador chega para o seu empregado e diz: olha, se o candidato A perder as eleições, você tem o risco de perder também o seu emprego. Ou também aquela situação: se o candidato B vencer as eleições, eu vou lhe dar um aumento de salário, eu vou lhe conceder uma gratificação. Enfim, todas essas condutas que de alguma forma fazem promessas ou implicam determinadas punições estão aptas a configurar o assédio eleitoral. Nesse caso, por exemplo, muito comum de município, principalmente aqui em João Pessoa, interior do estado, tratando de empresário. O empresário chega, o empresário ele pode explicitamente levar um candidato, dizer esse aqui é o candidato, pedir voto dentro da empresa, dizer, ó, vote nesse daqui porque é o melhor candidato para a empresa. Ele pode fazer isso? Não, Bruno, ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele está incorrendo na prática do assédio eleitoral. Existe uma diferença também na questão do convencimento, na questão de discussão de ideias e, de outra forma, uma forma completamente diversa, é a questão do assédio eleitoral, que é justamente impor, solicitar, vote nesse candidato, você corre o risco de perder o emprego. Mas pedir sem impor nada, ele pode só pedir? Ele pode apresentar as propostas, né? Convencer, olha, esse candidato já fez isso pela nossa cidade, você tem o direito de escolher votar nele ou não. Agora, a partir do momento em que ele solicita que o empregado ameaça, você vai perder o emprego, você, caso não vote nele, você vai ser punido de alguma forma, esse tipo de conduta não pode, sob pena de incidência no crime de assédio eleitoral. Essa questão de campanha eleitoral dentro de uma empresa, você tem 100 funcionários, leva um candidato para lá dentro da empresa, no pátio da empresa, no auditório da empresa, apresenta ele como candidato daquela empresa. Isso pode, doutor? Não, Bruno, isso também não pode. Como eu disse, trata-se de um ambiente privado, que é a empresa. Nada impede que o candidato visite essa empresa e, de alguma forma, apresente as suas propostas. Mas, a partir do momento em que o empregador ele impõe que os seus empregados sigam e votem nesse candidato, essa conduta ela é totalmente vedada. Saber que não pode, nós já sabemos. Agora, quanto à questão das implicações, o que é que diz a legislação sobre a punição desse assunto? O assédio eleitoral ele é previsto no Código Eleitoral e configura um crime. Então, todas essas condutas, esses termos impor, solicitar, exigir que vote em determinado candidato, são verbos que estão previstos no Código Eleitoral, que se as pessoas incidirem nesse tipo de conduta, configuram-se o crime de coação eleitoral, que na verdade nada mais é do que o próprio assédio eleitoral, que está previsto no artigo 301 do nosso Código Eleitoral. Além disso, outra situação bastante comum, Bruno, principalmente nos interiores, é a retenção dos títulos eleitorais, que, querendo ou não, também é uma forma de assédio eleitoral, que também está previsto no Código Eleitoral como uma forma de crime, reter o título de eleitor. Ou qualquer outro documento. Né? Exatamente, a fim de que ele deixe de votar e, de alguma forma, implique no seu direito de escolha do voto.
Doutor, outra questão que sempre fala nesse período dessa questão eleitoral é quanto à questão da coragem do eleitor de denunciar. Porque geralmente o eleitor ele tem um vínculo, ele tem um trabalho, ele tem medo de chegar ao final do mês e não receber o salário, de estar ali com algum... Isso tem aumentado no decorrer do tempo a coragem do eleitor de denunciar esse tipo de prática? Conforme os números que a própria Justiça Eleitoral dispõe, essas denúncias vêm aumentando em razão da própria coragem do eleitor, do próprio empregado, do próprio funcionário, ter a iniciativa de denunciar práticas e situações como essa. Até mesmo porque o próprio Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça Eleitoral, o próprio Ministério Público Estadual tem disponibilizado ferramentas a fim de que facilite a comunicação aos órgãos responsáveis por punir esses tipos de condutas, a fim de que os envolvidos possam comunicar às autoridades competentes de alguma forma, seja através de denúncias por parte dos sites de todos os tribunais eleitorais do Brasil, inclusive na Paraíba, tem uma aba lá que dispõe de serviços em que é possível fazer a denúncia, bem como no Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público Estadual. Até mesmo porque, Bruno, hoje em dia existe o aplicativo que está sendo bastante divulgado, o Pardal, que permite não só denúncias de propagandas irregulares, mas no próprio aplicativo tem uma aba que direciona quando existe a prática de outros ilícitos e crimes eleitorais. Então, todas essas ferramentas têm facilitado com que essas condutas vedadas sejam inibidas de alguma forma. Doutor, agradecer ao senhor pela sua participação com a gente aqui. Se tiver mais algo mais a acrescentar no debate, fique à vontade. Seria só interessante dizer que a principal forma de combater esse tipo de conduta é o eleitor, o empregado, mostrar conhecimento, mostrar que, de alguma forma, a nossa Constituição Federal ela garante o direito ao voto e influenciar o seu direito de escolha, influenciar o exercício do voto de alguma forma. Isso não é possível, cabendo a ele escolher em quem vai votar ou não. Obrigado, doutor, pela sua participação com a gente. São 7h09. Agora eu pago o intervalo comercial de 1 minuto e volto.